Tudo é vencido pela fé. Absolutamente tudo. Paz e graça, meu irmão e irmã. Seja bem-vindo a mais um dos nossos devocionais. Respira fundo já nessa manhã, para que a gente possa experimentar a doçura de meditar nas Escrituras, orar, falar com o Senhor e ter o renovo da nossa alma. Eu sou o pastor Rick Galúcio, esse é o nosso devocional e eu estou aqui para te chamar à fé. Mesmo que você esteja enfrentando lutas, eu quero que você saiba que se você chegou até aqui, o Senhor tem uma palavra para você nesta manhã para te renovar. E o nosso Deus, Ele ama renovar o seu povo. E Ele ama que o seu povo vá até Ele para buscar renovo. Então, quero te pedir também que, se você puder e quiser, você mande esse devocional para alguém que está precisando. Se inscreva no canal aí também e dê o seu like. Vamos para o versículo de hoje. Amém? O versículo de hoje é o Salmo de número 10, versículo 14, que diz assim: Mas tu o vês, porque atentas para o sofrimento e a dor, para os tomares na tua mão. A ti se entrega o indefeso, tu és o amparo do órfão. Tu és o amparo do órfão. Quando nós cremos em um Deus assim, absolutamente tudo é vencido. Os desvalidos, aqueles que não têm ninguém por eles, aqueles que estão em sofrimento, em dor, têm a sua causa defendida por Deus. E se nós temos fé nesse Deus, as nossas causas, os nossos dilemas, eles são vencidos pela fé. Então, tem dias que nós olhamos ao nosso redor e nós nos desanimamos. Por quê? Porque vemos injustiças, vemos o triunfo dos maus, vemos impiedades, vemos pecados sendo celebrado e vemos pessoas perversas prosperando. E isso nos deixa com uma certa um descontentamento em ver tudo isso acontecendo. Afinal de contas, por que ele é ímpio, ele não teme a Deus e ele prospera? E eu que temo a Deus, eu que busco a Deus, busco viver uma vida que agrada a Deus, não tenho prosperado como ele. Parece que só os maus estão vencendo e Deus não faz nada, e Deus está em silêncio. E o salmista também, e basicamente a maioria dos nossos devocionais são feitos com base no livro de Salmos, mas justamente porque, melhor dizendo, essa é uma experiência que Deus quer que nós vejamos, que é uma experiência de quase todas as pessoas. Quase todas as pessoas, em alguma medida, se sentem injustiçadas e se sentem incomodadas com a prosperidade dos maus. Então, o salmista também se sentiu assim. Ele chora, ele se revolta. Em alguns salmos ele diz assim: Senhor, por que o Senhor fica calado? Por que o Senhor não faz nada? Mas, algum tempo depois, tudo muda. Tudo muda. E ele diz assim no Salmo 10, versículo 14: Tu o vês, Pai. Tu o vês, porque tu te atentas para o sofrimento e a dor, para os tomares nas mãos. Ou seja, aqueles que estão se questionando, aqueles que estão sofrendo, Deus pega na mão dessas pessoas, porque Ele vê essas pessoas e Ele reconhece que essas pessoas, elas têm dores reais. E que bênção, que reconfortante é saber que o nosso Deus, que reconfortante é saber que o nosso Deus, Ele nos enxerga. Que bênção é saber que o nosso Deus, Ele nos enxerga. E Ele diz assim: Mas tu vês, tu ouves e tu és rei. Então, meus irmãos e meus amigos também, esse entendimento, ele vira uma chave na nossa cabeça. Porque isso significa que mesmo que nós não vejamos, mesmo que a gente não consiga ver uma resposta, o justo escolhe confiar. Quando nós olhamos o testemunho da palavra, nós escolhemos confiar que tudo será vencido pela fé. Porque o Deus em que nós colocamos a nossa fé, Ele vê. Ele defende a causa.
ele não falha, ele não atrasa. Não é maravilhoso saber disso? E por que ele faz isso? Porque ele é bom, ele é justo e ele é poderoso, ele nos ama, nós somos a sua propriedade, porque ele nos fez e ele nos salvou com seu sangue, com o sangue do seu filho. Então, não é fácil. Algumas vezes, de fato, nós lutamos com a incredulidade. Algumas vezes, de fato, nós lutamos com a ideia de que Deus não está vendo. Algumas vezes, de fato, parece que estamos sozinhos, desvalidos, ninguém luta por nós, ninguém se importa conosco. Mas isso não é verdade. Eu vou ler mais uma vez o versículo 14, que diz assim: Tu vês, Senhor, tu atentas para o seu sofrimento e para a sua dor, para tomar essas pessoas na tua mão. A ti se entrega o indefeso, ou seja, aquele que não tem ninguém por ele, o Senhor é por ele. Meu irmão, minha irmã, o Senhor é por ti, nunca contra ti, pelo que Jesus fez, jamais contra você, sempre por você. Sempre por você. E é exatamente aí que nasce a verdadeira fé. E esse é o meu trabalho aqui, né, nesses devocionais. Um dos meus trabalhos é te convidar à fé. Por quê? Porque vale a pena confiar nesse Deus. Vale a pena se entregar e buscar esse Deus em oração, em confiança. Buscá-lo de todo o coração. Então, por isso que nós devemos continuar confiando mesmo quando a gente não entende, porque sim, Deus, esse Deus em quem nós confiamos, essa fé que colocamos nele, nos proporcionará a possibilidade de vencermos tudo pela fé. Amém? Então, essa era a reflexão que eu queria te trazer no dia de hoje. E agora eu quero orar com você. Vamos orar juntos? Enquanto eu oro, você pode repetir essa palavra, essa oração mentalmente. Eu vou orar. E à medida que eu oro, você pode repetir essa oração junto comigo. Ou você pode repeti-la também em voz alta, tá bom? Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado por mais um dia de vida. Senhor Deus, obrigado porque mesmo em meio às lutas, eu creio que Tu estás comigo. Eu creio que Tu não me abandonas. Eu creio na Tua promessa. Mesmo sem entender tudo, eu confio no Senhor. Por isso, Pai, ajuda-me a confiar de tal forma que eu vença tudo pela fé. Ajuda-me a ter forças. Dá-me forças. Ajuda-me a não desanimar. Senhor, se for da Tua vontade, faz o milagre. Faz a obra. Dá esse livramento. Mas se não for da Tua vontade, ensina-me, Pai, a aceitar. Ensina-me a entender que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Me ajuda a confiar que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Ó Senhor, Tu és bom. Tu és justo. Tu és poderoso. Tu és tudo para mim. Eu Te amo. Eu renovo meu compromisso com o Senhor e eu me rendo à Tua vontade, eu me rendo ao Teu poder. Obrigado porque Tu me amas. Esse é o testemunho da Tua palavra. E que a partir desse conhecimento eu possa descansar em Ti, meu Pai. Eu possa descansar em Ti. É isso que eu oro. É isso que eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fiquem firmes, meus irmãos. Respirem fundo. Respirem fundo. Nesta manhã de domingo, né? Que aqui já é o dia 4 de maio.
Respira fundo. Encha-se da confiança no Senhor. E saiba que você não está só. Saiba que através da fé que você coloca em Deus, você pode conquistar tudo. Você pode vencer tudo. E mais uma vez eu te peço que, se você puder mandar esse devocional para alguém que está precisando, faça isso. Se o Senhor permitir, amanhã nós nos vemos novamente. Deus te abençoe e até a próxima.